Amados irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é marcado pela prática do jejum. E hoje o profeta Isaías vem nos ajudar a compreender qual é o jejum que agrada a Deus. O texto que nós estamos meditando é o capítulo 58 do profeta Isaías, versículos 9b a 14. Para nós entendermos esse texto, precisamos voltar para o versículo 3, onde o povo de Israel, ao voltar para o seu país após o exílio na Babilônia, e ao ter o trabalho de reconstruir tudo, as casas, o templo, o país, as cidades, a vida, ele faz uma pergunta de cunho religioso, exatamente relacionada ao jejum. Por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso. O povo está questionando Deus até que ponto o jejum tem alguma importância. Esse sacrifício que é exigente, ele se reverte em quê? Digamos assim, qual é o resultado prático de se jejuar? Esta é a pergunta que o povo de Israel faz a Deus, de uma certa forma acusando Deus de ignorar o sacrifício do jejum que eles estão oferecendo, inclusive com fidelidade, com uma prática religiosa até rígida, nós diríamos. A resposta que Deus dá, ela começa no versículo 6, mas para o nosso texto de hoje, nós vamos ler do versículo 9b em diante. Quando Deus diz o seguinte para o povo de Israel: se você afastar do teu meio o peso, o jugo, a opressão, o gesto ameaçador, a linguagem iníqua, se você se privar de comer em benefício do faminto e se preocupar em saciar o oprimido, tua luz brilhará nas trevas. A escuridão será para ti clara como o meio-dia. Qual é o grande problema aqui? Algo que é muito comum no nosso dia, no nosso tempo atual. Minha religião é vivida de forma individualista. Eu oro, eu jejuo, eu faço minhas penitências, meus sacrifícios. Mas isso não se reverte no bem do meu irmão. Na verdade, se nós recuperarmos aqui o do versículo 6 em diante, e o mais importante está aqui no versículo 7, quando Deus diz o seguinte: se você não se esconder daquele que é a sua carne. Vejam o retrato do nosso mundo atual. O que é eu me esconder daquele que é a minha carne? É eu me tornar indiferente àquele que é humano como eu e sofre. Está desempregado, está doente, está vivendo uma situação de injustiça, está no foco da violência, do tráfico de drogas, uma série de situações sociais onde a vida está sendo ferida, machucada. Se eu tomo um posicionamento de indiferença diante disso, Deus está perguntando: o teu jejum é inútil, a tua oração não tem sentido, porque você está se escondendo daquele que é humano como você. Portanto, antes de reconstruir a casa, antes de reconstruir o templo, a cidade, o país, Deus está dizendo para o povo de Israel: reconstrua a sua relação com o seu próximo, com o seu semelhante. Justamente por isso, na Quaresma, todo ano a igreja nos traz a campanha da fraternidade, que é um apelo de reconstruir a fraternidade. Não teria sentido nós vivenciarmos o tempo da Quaresma como uma busca individualista de santificação, de conversão, sem levar em conta a fraternidade, a nossa relação com o nosso próximo.
E assim então Deus faz esse apelo ao povo de Israel para que reveja a forma como esse jejum está feito, está sendo oferecido, e ele no versículo 12 exatamente toma a palavra reconstrução, propositalmente. Teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de caminhos, para que se possa habitar. Que neste dia nós possamos nos perguntar quais brechas estão abertas na minha relação com o meu próximo, brechas que eu sou chamado a restaurar, no sentido de tapar esses buracos, tapar essas brechas. No dizer do Papa Francisco, derrubar muros que estão me separando de pessoas, sobretudo o muro da indiferença, do individualismo, e no lugar dos muros construir pontes de diálogo, de reconciliação, de reaproximação, restaurador de caminhos de fraternidade. Que Deus nos dê a graça de, bem nesse início de Quaresma, vivermos momentos de oração, de jejum, de esmola, de caridade, segundo esse princípio de restauração de vida comunitária fraterna. Nunca vivenciar essas três atitudes tão importantes, a esmola, a oração e o jejum, na prática ou na ótica do individualismo, e sim da vida comunitária, da vida fraterna, como Deus nos pede de maneira mais intensa neste período quaresmal. Que o Espírito Santo possa ajudar você a tornar-se um reparador de brechas, uma restauradora de caminhos de fraternidade.